Bom dia, queridos. Graça e paz. Manhã, segunda-feira, iniciando o nosso segundo mês do ano de 2025, mês de fevereiro, dia que semana que as crianças voltam às aulas em todo o Brasil, alunos em todo o Brasil voltam às aulas, né? E hoje eu quero começar uma nova etapa aqui de ministrações para nós pela manhã. Nós, no mês de janeiro, nós pregamos todo o capítulo, todo o livro de Provérbios, 31 provérbios. Para cada dia dos 31 dias do mês de janeiro, nós temos um provérbio, né? Então, dia 1º de janeiro, Provérbios 1. Dia 31 de janeiro, que foi sexta-feira, Provérbios 31. E hoje nós estamos começando uma nova etapa. E depois de lermos sobre a sabedoria, para adquirirmos essa sabedoria, para termos um ano alegre, abençoado e próspero, eu quero falar hoje sobre o amor de Deus. Então, existe um contraste entre o amor divino e o amor humano. Hoje eu quero falar sobre o amor de Deus e amanhã sobre o amor humano. O amor de Deus. O texto está aqui na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8 ao 16. Mas antes disso, vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado por mais uma noite de descanso. Obrigado por acordarmos com vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelo alimento. Obrigado pelas flores do campo que se renovaram. Obrigado pelo ar que respiramos. Enfim, ó Deus, obrigado pela vida. E obrigado pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renova-se a cada manhã. Deus, eu coloco em tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, e a vida dos meus parentes e amigos, a vida daqueles que compõem a comunidade cristã que eu faço parte. Eu coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador, que esse é o melhor lugar para estarmos. Deus, seja repreendido do nosso meio, ó Pai, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de contenda, de culpa, de miséria, de inveja, de vício, de prostituição, e que teu Espírito Santo tome um lugar santo em nossas vidas. Abençoamos este dia, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. É isso aí, então você que está nos acompanhando, 1 João, capítulo 4, versículo 8 ao 16, que fala sobre o amor de Deus. E diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Esse texto aqui de 1 João, capítulo 4, versículo 8 ao 16, fala sobre o amor de Deus. E quando nós falamos sobre o amor de Deus, o que é que nós precisamos identificar bem aqui? É que o amor de Deus não impede que sua justiça se faça sentir sobre o homem. O amor de Deus não impede a justiça de Deus. Pelo contrário, é o amor de Deus que faz com que a justiça seja realizada, seja plena na vida do homem. Porque quem ama, corrige, quem ama, cuida. Por isso que
A Bíblia nos ensina que o pai corrige o filho que ama. Então, o amor de Deus não impede que a justiça se faça sentir sobre o homem. Então, eu quero falar hoje sobre esse amor. O amor sob o ponto de vista de Deus. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que o amor ele é de natureza divina. Então, aqui em 1 João 4,8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Então o amor, a natureza dele é divina. Como assim? Porque Deus é fonte eterna de amor. O homem por si só, ele não pode compreender o amor de Deus. Ele até ouve falar, mas ele não compreende o amor de Deus por si só. E lá em Jeremias 31:3 nos mostra que o amor de Deus é um amor eterno. Ele não é um amor infinito, ele é eterno. Ele não teve início e não tem fim. Então esse é o amor de Deus. O segundo ponto é que o amor de Deus se manifesta nas suas relações diretamente com a obra da criação. Veja bem que Deus nos contempla ainda no ventre. Ontem eu estava aqui no nosso momento de reflexão da palavra no domingo do estudo, e ontem estava falando sobre Saul. E no cenário surge Davi, derrotando Golias. E ali tem uma situação épica, né, que Golias fala para Davi que como se Davi estivesse tratando ele, um gigante, como se fosse um animal pequeno. E aquele gigante ele estava afrontando o exército de Israel. E Davi fala para ele: quem és tu, o incircunciso de coração, para afrontar o exército do Deus vivo? Davi tinha um amor tão grande no coração que ele colocou a própria vida em jogo para resgatar a honra do exército de Israel. Só existia uma maneira de resgatar a honra do exército de Israel. Era derrotando, matando o gigante Golias. E ele fez isso por amor ao Deus a quem ele servia. Então e por outro lado, Deus o revestiu de tanta autoridade e poder que ele tornou-se invencível diante do Golias. Então o amor de Deus por Davi o capacitou. E o amor de Davi para com Deus o revestiu de autoridade. Sabe? Então esse amor, muitas das vezes, o homem não entende por causa da ausência do Espírito Santo de Deus. Então o amor de Deus, esse amor se manifesta nas suas relações com a obra da criação. Veja bem que Deus nos contempla desde o ventre da nossa mãe. Então isso é interessante demais, né? E quando a gente fala da obra da criação de Deus, o amor de Deus se manifesta na criação, nós vamos olhar para a criação da natureza. Nós vamos olhar os astros, esfera celeste. Nós temos a esfera terrestre, planeta Terra, e temos tudo que está em volta dela, que é uma esfera celeste, que nós chamamos na navegação. Ali nós temos o Sol, a Lua, as estrelas, os astros, tudo ali. Então Deus fez de uma maneira tão harmoniosa que nessa condição de harmonia ele manifestou o seu amor na criação. Observamos também as inteligências criadas. Como assim inteligências criadas? Deus criou todo o seu exército: querubins, serafins, anjos e arcanjos. Deus criou esses seres celestiais, angelicais, né? Para favorecer justamente a nossa humanidade. Então Deus nos ama. Nós observamos o amor de Deus também no reino botânico. Quando nós olhamos para a harmonia
da nossa vegetação. Quanta vegetação diferente existe no nosso planeta que produzem frutos diferentes. E cada fruto, ele trabalha diretamente numa estação. Você vê que quando chega o inverno, a produção de laranja, que é a fruta rica em vitamina C, seus diversos tipos, encontramos em tudo quanto é lugar, o preço melhora. Então, Deus fez tudo em harmonia, porque Deus fez tudo em amor. O reino animal nem se fala. Se nós formos olhar para os animais, tem uma diversificação muito grande de animais. Por quê? Porque Deus é amor e cada animal atende a uma necessidade básica humana e também da natureza. Aí nós vamos para a coroa da criação de Deus, que é o homem. Quando Deus foi fazer o homem, foi falado, a narrativa bíblica diz assim, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus estava querendo dizer que queria alguém para administrar toda a sua criação. Ele queria um representante aqui na terra. Ele queria um representante máximo na criação para administrar. E ele escolheu a mim e a você por amor. Por amor. Então ele nos fez com todo o amor que ele tinha. Porque ninguém faz algo igual a si mesmo se não for por amor. A Bíblia diz, ama o teu próximo como ama a ti mesmo. Então, como Deus fez a nossa imagem, a semelhança dele, então ele nos ama da mesma forma que ama seu filho, Jesus. Porque ama como se ama a si mesmo. O amor de Deus está sobre toda a criação, de acordo com o Salmo 145, ali, versículo 9 e versículo 15. O amor de Deus está sobre todas as coisas. O terceiro ponto é que o amor de Deus se manifesta nos atos que se relacionam com o homem. Né? Que atos são esses que se relacionam com o homem? Veja bem, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu uma parte dele por mim e por você. Muitas das vezes as pessoas querem culpar Deus por causa de uma decisão errada. Toda decisão traz uma consequência. Nós temos a liberdade de decidir, mas somos aprisionados às consequências dessa decisão tomada. Então, esse amor de Deus é um amor reflexivo. Como assim, pastor, é um amor reflexivo? É um amor que reflete em tudo nas nossas vidas. Quando nós temos amor no coração, nós vivemos por este amor. E quando nós vivemos, nós falamos, pensamos e agimos por este amor. Então é um amor reflexivo. Quem tem o amor de Deus no coração, a vida dele é diferente. Ele não age como as pessoas do mundo agem, porque o amor de Deus reflete em todas as áreas da vida dele. Tudo ele faz com amor, como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Ele cuida da sua família como se estivesse cuidando, como se o próprio Deus estivesse cuidando da sua família. Então é um amor reflexivo, que reflete em todas as áreas da tua vida. Em Mateus, ali, capítulo 6, versículo 25 até o 34, nos ensina que esse amor de Deus, ele é constante por nós. Ele é constante. Ele é uma linha constante, constante por mim, por você. O que acontece é que, às vezes, nós nos afastamos de Deus. Mas ele diz, filhinho, chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Mas é constante. O amor de Deus, ele traz uma graça consoladora, nos conforta. Esse final de semana, uma notícia muito triste sobre o mundo evangélico aqui no Brasil, né? A esposa de um grande pastor faleceu esse final de semana. O sepultamento dela vai ser hoje, a sua esposa. Notícia triste. Mas ali naquele momento, quem vai estar confortando a família, o esposo, os filhos, a nora, é o amor de Deus.
que se manifesta através de uma graça consoladora. Vem aquela dor inicial, mas a graça consoladora vai nos confortando, principalmente quando nós temos certeza onde a pessoa vai estar. Vai estar com Deus. Né? O amor de Deus também gera em nós uma presença eterna. Né? A presença do amor de Deus é eterna em mim e em você. Veja que Jesus ele disse assim, olha, eu vou para o Pai e vou preparar lugar. Quando assim fizer, eu virei e buscarei. Então Deus, por outro lado, Jesus, quando estava indo, Jesus fala para nós que estava indo, mas que deixaria o Consolador, para nós não ficarmos sozinhos. Então esse amor de Deus é preocupante por mim e por você. Ele não quer nos ver desamparados. Ele não quer nos ver abandonados. Ele está sempre ali. Outro ponto aqui, para nós fecharmos aqui nesta manhã, é que esse amor de Deus, quando se manifesta em relacionamento com o homem, ele se manifesta como o dom e sendo a presença do Espírito Santo. O amor de Deus, o dom supremo, é o dom do amor. É um dom supremo. A Bíblia diz, se não houver amor, se não tiver amor, nada seremos. Nada serei sem o amor de Deus. Então, o dom e a presença do Espírito Santo de Deus em amor na nossa vida. Você pode falar línguas, você pode interpretar, mas se não tiver o amor, nada adianta. O que é o amor? É aquele sentimento positivo que você tem pela pessoa. O amor leva você a perdoar. O amor leva você a cuidar, a zelar, a proteger, a direcionar. Esse é o amor de Deus. Amém? Então, saiba disso, que Deus te ama. Ele quer o melhor para você. E tenha esse amor de Deus no coração para cuidar dos seus, daqueles que estão perto de você. Amém? Queridos, que Deus te abençoe e continue derramando bênção sobre a sua vida. O mês que iniciou sábado, hoje é o primeiro dia útil. Então, nesse primeiro dia útil, eu digo para você, tenha um mês de fevereiro de 2025, alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Graça e paz.